Os contratos eles podem ser alterados unilateralmente pela administração em duas situações. Quando houver modificação do projeto ou especificações para melhor adequação técnica, ou quando for necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por lei. Então, alteração de projeto e alteração de quantitativos, isso pode ser feito de forma unilateral, quer dizer, sem anuência da empresa contratada. Mas é claro que essas alterações causam impacto financeiro no contrato. E muitas vezes esse ajuste depende da anuência da empresa contratada. Então, por exemplo, houve um aumento de quantitativo de um serviço cujo desconto foi menor que o desconto global. Eu vou falar mais adiante que está previsto em lei agora a manutenção do desconto global. Eu só posso fazer o acréscimo se a empresa aceitar a manutenção do desconto global. Quer dizer, ela vai ter que aceitar fazer o serviço por um preço menor daquele que ela colocou na proposta. Ela é obrigada a aceitar? Não. Então, mesmo a lei apresentando as duas situações de alteração unilateral, né, caso haja um impacto financeiro, né, e esse impacto financeiro é fruto de um valor que a empresa não apresentou, ela não é obrigada a aceitar. Então, consequentemente, rescisão amigável. Alteração por acordo entre as partes. Quando conveniente a substituição da garantia de execução, né? Isso é muito comum, por exemplo, a empresa ela faz uma garantia em calção, só que ela está sem capital de giro, o custo está muito alto, ela quer trocar o calção por uma fiança, sem nenhum problema. Eu faço a troca, né? Faço um aditivo contratual e faço a modificação do calção pela fiança bancária. B, como eu já falei anteriormente, quando necessária a modificação do regime de execução da obra, bem como o modo de fornecimento, em face à verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários. Isso aqui dá uma interpretação técnica errada e gerencial. O leigo na área do direito olha e fala, não, peraí, o meu contrato é preço global. Está tendo muito erro de quantitativos. Então, quer dizer, eu estou verificando tecnicamente a inaplicabilidade dos termos contratuais originários. Quer dizer, o preço global não está dando certo. Vou mudar para preço unitário. Posso? Não. Eu não posso seguir a literalidade da lei para tomar essa decisão. Porque se eu mudo, nesse caso, de preço global para preço unitário, eu estou ferindo o princípio da isonomia, eu estou dando uma vantagem indevida para a empresa contratada. Estou onerando a mais esse contrato, gerando sobrepreço e, consequentemente, superfaturamento após as medições. Então, apesar da lei permitir, eu tenho que analisar caso a caso. Quando necessária a modificação da forma de pagamento para imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipação do pagamento em relação ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestação do serviço a ser executado. Então, quer dizer, eu posso ajustar a forma de pagamento, né, e, né, sem nenhum problema, desde que eu não pague antecipadamente. Para eu pagar um valor antecipadamente, eu tenho que antecipar a execução do serviço. É isso que a lei está dizendo. Por falhas de projetos, alterações de contratos de obra e serviços de engenharia ensejarão apuração de responsabilidade do responsável técnico e a adoção das providências necessárias para o ressarcimento dos danos causados à administração. Então, toda vez que houver uma alteração de contrato fruto de falha de projeto, na execução da obra, a lei explicita de forma clara que eu tenho que notificar a projetista, eu tenho que apurar a responsabilidade. Se for uma empresa contratada, aplicação de penalidade e pagar o custo gerado pelo erro de projeto. E D, para restabelecer o equilíbrio econômico financeiro inicial do contrato, e em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução do contrato tal como pactuado, respeitado em qualquer caso a repartição objetiva do risco estabelecida no contrato. Então, essa situação de alteração contratual, em comum acordo entre as partes, é o famoso reequilíbrio econômico contratual, que a gente vai falar agora mais adiante sobre ele, né? E mostrar a diferença entre reequilíbrio econômico e reajustamento. Aqui a lei fala em reequilíbrio econômico financeiro no sentido, né, de ter sido causada por um caso fortuito, uma força maior
ou fato do príncipe, quer dizer, o Estado, né, o poder público, atua de tal forma que impacte no equilíbrio econômico do contrato. Vou dar um exemplo. Há anos atrás, o dólar era atrelado a uma banda, por determinação do governo. O que aconteceu? De um dia para o outro, né, suspenderam o controle da variação cambial, né, através de uma banda. O que aconteceu com o valor do dólar? Ele dobrou de um dia para o outro. Naquela época, muitos contratos eram indexados ao dólar. O que aconteceu com esses contratos? Dobraram de valor. Eram contratos em reais, atrelados ao dólar, que dobraram de valor. O que aconteceu? Houve uma enxurrada de reequilíbrios econômicos e financeiros em contratos, fruto de uma ação do governo, fruto de um fato do príncipe. Pois bem, eu tenho que tomar cuidado porque muita gente confunde pleitos de reequilíbrio econômico com pleitos de alteração de escopo e alteração de quantitativos. Então, quando há uma alteração de escopos e quantitativos, é claro que, no sentido amplo, eu vou reequilibrar o valor desse contrato. Eu vou inserir serviços novos com valores novos que vai acrescer o valor do contrato. Nessa linha D, especificamente, né, é um reequilíbrio causado por caso fortuito ou força maior. Então, a forma de tratar esse reequilíbrio é diferente. Então, vamos ver a diferença entre reajustamento e reequilíbrio econômico-financeiro. Bem, o reequilíbrio econômico-financeiro é um procedimento destinado, então, a avaliar a ocorrência de evento que afeta a equação econômica-financeira do contrato e promove a adequação das cláusulas contratuais aos parâmetros necessários para recompor o equilíbrio original. Então, algum fato externo causou um desequilíbrio nesse contrato e eu vou reequilibrá-lo, né, através de um aditivo contratual. Então, por isso que nos reequilíbrios econômicos, né, tem que ter um fato gerador para poder eu tratar desse pleito de reequilíbrio. Já o reajuste não, ele é um procedimento automático, baseado em dois parâmetros, né? Ele vai recompor também os valores originais, mas ele é baseado na periodicidade do reajustamento e baseado no índice adotado para se fazer esse reajustamento. Logo, o reajustamento, né, ele tem que ser previsto em cláusula contratual. Essa cláusula tem que prever o índice que vai ser adotado e a periodicidade. Aonde que está escrito que a periodicidade dos contratos é anual? Bem, na Lei 8.666 não fala nada. Ela diz que se houver reajustamento, deve-se prever índice e periodicidade. A periodicidade anual ela foi inserida nos contratos fruto da Lei do Plano Real de 95, né, que diz que, no seu artigo 28, nos contratos celebrados ou convertidos em real, com cláusula de correção monetária por índice de preço ou índice que reflita a variação ponderada dos custos dos insumos utilizados, a periodicidade de aplicação dessas cláusulas será anual. André, perfeito. Onde é que está escrito que a data base? Qual é a data base para o reajustamento? Nos contratos regidos pela Lei 8.666, eu já vi vários contratos em que o pessoal usa outras datas além do que a lei complementar do Plano Real preconiza. A lei complementar do Plano Real ela define duas datas base. A periodicidade, no seu artigo 3º, parágrafo 1º, a periodicidade anual nos contratos que trata o caput desse artigo será contada a partir da data limite para a apresentação de proposta ou do orçamento a que ela se referir. Então eu tenho duas datas, ou data de entrega de proposta, ou data do orçamento, né? Da data em que o orçamento de referência tem como base. Então, por exemplo, eu vou fazer um orçamento de uma obra, né, utilizando o SINAP. Aí eu pego a data de referência do SINAP, janeiro de 2022. Aí eu inicio o processo licitatório, né, em 2022, concluo a licitação em dezembro de 2022, assino o contrato e dou a ordem de serviço em janeiro de 23. A empresa já começa com o reajustamento se a data base for a data do orçamento de referência. Agora, a entrega das propostas foi em setembro. Se eu adoto como data base a data de entrega de propostas, ele só vai ter reajustamento em setembro de 23. Então, como eu já falei anteriormente, muita gente boa pensa que está tendo vantagem para a administração em adotar a data de entrega de propostas. Só que, se houver uma distorção de valores significativa nesse período, né,
pode tornar inviável para as empresas manter o preço de referência durante um ano. Consequentemente, a licitação pode dar deserta, fracassada, ou entrar um aventureiro aceitando essas condições e depois pedir pleito contratual. Eu já vi alguns contratos usando como database a data da ordem de serviço, data de assinatura do contrato. Essas datas não têm nenhum amparo legal. André, mas houve uma falha no edital. O pessoal botou como database a data da assinatura do contrato. E aí, é um vício? Sim. É um vício sanável? Aí é que está. Se eu modificar a database para a data de entrega de proposta do orçamento de referência, eu vou estar dando uma vantagem para a empresa contratada. Por quê? Ela vai ter uma antecipação do reajustamento. Então, como é uma condição que foi colocada no edital, não foi questionada, não causa prejuízo para a administração, qual seria a minha decisão para manter o contrato? Mantenha o contrato. Porque a única pessoa que está tendo prejuízo com essa database é a empresa contratada. E eu estou atendendo o interesse da administração. E ela aceitou essa condição contratual quando entrou na licitação. Então, nesse caso específico, a minha decisão como gestor seria manter o contrato como está. Tá bom? Agora, a nova lei de licitações, eu já falei anteriormente, né? A data base agora é vinculada à data do orçamento estimado. Para obras e serviços de engenharia, ok, porque eu considero como mais adequado a data do orçamento estimado. Agora, por exemplo, tem algumas áreas de conhecimento em que o preço diminui com o passar do tempo. Por exemplo, eu vou implementar um sistema onde eu vou ter muitos equipamentos de TI. A tendência de vários equipamentos de TI é o preço cair com o passar do tempo. E eles muitas vezes têm um valor significativo na implantação do sistema. Aí eu tenho a database do orçamento em janeiro, a entrega de proposta em setembro, né? E o reajuste? Eu vou colocar um reajuste em janeiro, sendo que o preço desses insumos caiu e não subiu? Então, apesar da lei ser assertiva para relação às obras e serviços de engenharia, talvez para outras áreas, né, adotar a data vinculada ao orçamento estimado não seja a mais adequada. Mas para obras e serviços de engenharia, eu concordo que é perfeitamente aceitável adotar a data do orçamento de referência. Ok? O reajustamento, então, ele é automático, dispensa a necessidade aditiva, até mesmo porque já tem previsto cláusula contratual, e na nova lei ele é obrigatório em todos os contratos, mesmo com aqueles com prazo inferior a um ano. Né? Não incide sobre itens em atraso e nem antecipações, quer dizer, se uma empresa antecipou um serviço para antes da database de reajuste, ela não tem direito, mesmo que o cronograma seja mantido com aquele serviço posterior à database, a receber esse valor reajustado. E se ela atrasou e ela deu causa ao atraso, ela não tem direito ao reajuste. Ela só vai ter direito ao reajuste para serviços atrasados se ela justificar o atraso. Aí sim ela passa a ter direito ao reajuste. Depende também do índice previsto em contrato. E, pessoal, muito cuidado na definição do índice de reajustamento. Se eu estou falando de obra e serviço de engenharia, o índice mais adequado, aquele que retrata a variação do preço dos insumos para aquele tipo de atividade, é o INCC, o Índice Nacional da Construção Civil. Ele é gerido pelo FGV, pela Fundação Getúlio Vargas, e esse índice, né, ele é considerado o mais adequado para ser adotado em obras e serviços de engenharia. O que acontece é o seguinte, eu tenho várias colunas desse índice, dependendo do tipo de atividade. Eu tenho índice para edificações, eu tenho índice para terraplenagem, para pavimentação. Então, eu posso adotar mais de um índice no mesmo contrato, desde que esses índices sejam adequados àquele tipo de atividade. Eu vou narrar uma situação que eu vivenciei na prática, né? E para preservar o órgão, não vou falar qual é o órgão. Havia um contrato assinado e estava se aproximando da database de reajustamento. Quando a minha equipe foi dar um suporte técnico para esse gestor do contrato, foi constatado o seguinte: o índice adotado na obra não era o INCC, era outro. Eu não lembro se era o IPCA ou o IGPM. Aí o pessoal me perguntou, André, e agora? O índice é inadequado, como é que a gente faz para pagar o reajustamento? Eu faço uma análise desse índice em relação ao INCC. Esse índice vai gerar um reajuste maior ou menor que o INCC? O pessoal fez a análise. Esse índice vai gerar um reajustamento a maior. Bem, se vai gerar um reajustamento a maior e eu pagar o reajustamento por esse índice,
eu vou estar gerando um sobrepreço e, consequentemente, um superfaturamento no contrato. E aí, André, como é que a gente faz? Bem, isso é um vício sanável. Apesar de estar no edital, o que acontece? Se a empresa concordar, a gente substitui esse índice pelo INCC. Tem que ter a concordância da empresa? Sim. Por quê? Por causa do princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Esse índice estava no edital. A empresa não deu causa ao vício. Ela não é obrigada a aceitar, até mesmo porque ela montou a proposta baseada nesse índice. Pois bem, a empresa aceitou, porque a outra alternativa era tornar nulo o contrato. Porque ela não era obrigada a aceitar. Eu não poderia adotar esse índice para corrigir. Das duas, uma. Ou ela aceitava a alteração do índice, ou se faria, né, uma anulação do contrato. Então, nesse caso de rescisão, o que aconteceria? Como a empresa não deu causa, eu ia pagar a desmobilização, pagar os insumos que ela tinha adquirido, pagar os serviços executados, né? E administrativamente eu não pago lucros cessantes, mas na esfera judicial ela teria uma boa chance de receber pelos lucros cessantes. Então, nesse caso, deu sorte porque a empresa aceitou. André, e se fosse o contrário? E se o índice adotado gerasse um reajustamento menor que o INCC, faria a troca? Não, porque seria desfavorável à administração e aí sim eu poderia está ferindo o princípio da isonomia, porque uma empresa que não participou da licitação, poxa, se eu soubesse que fosse substituir pelo INCC, eu teria entrado na licitação, até com uma proposta melhor. Então, nesse caso, né, eu não poderia fazer. Então, pessoal, muito cuidado na hora de definir o índice de reajustamento. Porque se você adota um índice inadequado, nós vimos aqui na lei que a definição de sobrepreço e superfaturamento é pesada, né? Isso com certeza pode gerar um superfaturamento e responde pelo superfaturamento quem deu causa. E nesse caso específico, quem teria dado causa não foi a empresa, não seria a empresa, seria quem elaborou o edital e prestou essa informação. Toda vez que eu faço um reajustamento no contrato, eu tenho que reajustar a garantia contratual, que é um cuidado que muita gente não tem também. Se eu tenho um contrato de 100 milhões, foi reajustado para 110 milhões, né, o valor total, quer dizer, foi incorporado no contrato 10 milhões de reajustamento, eu tenho que aumentar o valor da garantia em 10% também. A fórmula do cálculo de reajuste é muito simples, né? Eu tenho o índice inicial, que é o da data base, eu tenho o índice atual, que é a data de aniversário, então o meu reajuste é I menos I0 sobre I0. Então um exemplo bem simples aqui, eu tenho uma obra de R$1 milhão prevista para ser executada em 1 ano e 6 meses, né? Sendo que antes da data base foi executado R$600 mil e após a data base previsto ser executado R$400 mil. Eu tenho o índice inicial 367,382, o índice final 410,262, I menos I0 sobre I0 deu 0,1167. Quer dizer, o meu reajustamento é de 11,67%. Ótimo, então o meu índice já está definido. Como é que eu aplico esse índice para pagar o reajuste? André, eu vou reajustar a planilha orçamentária. Não faça isso. Porque se você aplicar o índice na planilha, você vai ter serviços executados antes da data base sem reajuste e após a data base com reajuste. Você vai ter na mesma planilha orçamentária serviços com valores diferentes. Isso, do ponto de vista gerencial, é péssimo. Então, como é que eu faço a gestão do pagamento do reajustamento? É o que a maioria faz. Eu mantenho a planilha orçamentária de medição a preço inicial e após fazer a medição, eu aplico o índice de reajustamento. Então, numa obra, eu fiz uma medição de R$1 milhão, eu tenho um reajuste de 10%. Então, eu meço R$1 milhão e na hora de pagar, eu pago R$1.100.000, com a memória de cálculo de aplicação do reajustamento. André, tem que ser 2 notas fiscais? Não, uma nota fiscal só. O que eu faço é a descrição, né? R$1 milhão por serviços executados, R$100 mil de reajustamento. Como é que esse reajustamento é incorporado? Ele é incorporado no contrato, através de apostilamento, né? Então eu não faço o aditivo contratual para inserir esse valor no contrato. Ele é incorporado por apostilamento. Agora vamos supor o seguinte, nessa obra aqui, a empresa é muito boa
ela tentou antecipar para antes da database, e a fiscalização autorizou, R$100 mil em serviço. Então, em vez de executar R$600 mil, ela vai executar R$700 mil de serviço. O reajuste é em cima de 300 mil, não em cima de 400 mil. André, ela atrasou R$100 mil em serviço para depois de janeiro de 22. Ela vai ter direito a reajuste em quanto? Não sobre 500 mil. Ela vai ter o reajuste sobre 400 mil se o atraso não for justificado. André, o atraso foi justificado, então ela tem direito a um reajuste de R$500 mil. Pessoal, muito cuidado, porque as construtoras sabem a database de reajuste. Se vocês pegarem algumas obras, eu já fiz isso para determinadas obras, peguei o comportamento das medições, né, nesse período. Quando chega próximo do reajuste, há uma queda de medição. Quando passa da database, há um salto de medição. Então parece até um exame, né, cardíaco. Poxa, chegou lá na medição, cai um pouquinho e depois sobe. Isso é sinal do quê? Que o pessoal está acumulando medição para depois do reajustamento. Isso é uma regularidade, né? Por dois motivos. Primeiro, está segurando medição. E segundo, porque está gerando pagamento, né, de reajustamento de forma indevida. Então, muito cuidado nessa hora, na hora de fazer o cálculo do reajuste. Eu vou mostrar aqui algumas consequências do cálculo errado para vocês. Então, aqui nesse caso específico, né, o meu reajuste total, se o cronograma for executado conforme previsto, é um reajuste de 11,67 em cima de R$400 mil. Quer dizer, eu vou ter um reajustamento previsto de 46.680. André, mas se eu vou ter que verificar os atrasos e antecipações, eu não preciso calcular isso agora. Na verdade, você precisa, por quê? Lembra que eu tenho que estar preocupado com a disponibilidade orçamentária? Então, a partir do momento que eu virei a database de reajuste, eu tenho que ter aporte orçamentário para honrar meus compromissos de medição e pagamento. E muita gente boa não se preocupa, né? Está preocupado só com o preço inicial e controlando lá a disponibilidade orçamentária pelo preço inicial, mas esquece que na hora da medição, além de pagar o preço inicial, vai pagar o reajuste. Então, eu tenho que entrar na solicitação de crédito orçamentário o valor do reajuste para aquele período. Logo, né, é importante eu fazer esse cálculo prevendo o quanto que eu vou pagar de reajuste. Agora, é claro, o que vai ser pago efetivamente vai depender, né, da execução do cronograma físico-financeiro. E para retratar um pouquinho o cuidado que eu tenho que ter, eu montei esse exemplo aqui bem simples, tá? Coloquei as medições semestrais para facilitar o desenho e facilitar o entendimento, para ficar mais didático. É claro que as medições são mensais. Mas vamos pegar aqui esse exemplo. É uma obra de R$4 milhões. Eu estou prevendo executar no primeiro ano 2 milhões e no segundo ano 2 milhões, com medição de 1 milhão por semestre. E a database é exatamente entre o primeiro e segundo ano. Se a empresa executa esse cronograma exatamente como está, após a database, ela vai ter direito a um reajuste sobre os R$2 milhões do segundo ano. Se o índice de reajuste gera um percentual de 10%, ela vai ter direito a um reajuste de R$200 mil. Então, teoricamente, se a empresa executar o cronograma como está, né, eu calculando o reajuste em cima do saldo orçamentário, né, o saldo de medições, que são 2 milhões, eu vou ter, né, 200 mil de reajuste. Mas vamos supor que essa obra atrase em um semestre a atividade B e antecipe em um semestre a atividade C. Quer dizer, ele atrasou a atividade B, mas antecipou a C para compensar. Então, o fluxo orçamentário se manteve. Vai ter 2 milhões no primeiro ano e 2 milhões no segundo, só que com uma antecipação e um atraso indevido. Olha o novo cronograma físico-financeiro como é que ficou. Se eu pegar o saldo contratual no segundo ano, continua 2 milhões. Mas ele só tem direito a reajuste sobre a atividade D, de R$1 milhão. Então, pessoal, muito cuidado que tem bastante gente boa pagando reajuste por saldo contratual. Se ocorrer isso aqui, você pagar um reajuste por saldo contratual, e olha que é uma obra de 4 milhões executada em 2 anos, com reajuste de 10%. Eu estou pagando indevidamente R$100 mil a mais de reajuste. Bem,
E como é que a gente faz, então, a análise, né, de pleito de reequilíbrio econômico-financeiro? A gente viu que o reajustamento tem todos os seus cuidados, né? Eu tenho que tomar muito cuidado, principalmente por atrasos injustificados, que pode gerar pagamento de reajustamento indevido e, consequentemente, superfaturamento nos contratos. Agora, a análise do pleito de reequilíbrio econômico-financeiro, eu tenho que responder, como todo pleito, seja de reequilíbrio, acréscimo de serviços, a duas perguntas. Primeiro, as razões da reclamação são pertinentes? Quer dizer, a empresa realmente tem direito ao reequilíbrio econômico-financeiro? Essa pergunta é relativamente fácil de responder. Por quê? Porque tem situações em que são bem claras. A gente tem informações da mídia que, por exemplo, houve alguma chuva excepcional, houve algum aumento significativo de determinado insumo, por exemplo, o preço do aço disparou no mercado. Então, fica mais fácil da gente aceitar se a reclamação feita pelo contratado é pertinente ou não. Vou dar um exemplo prático. Eu tenho uma obra, a obra é em estrutura de concreto armado, e o preço do aço disparou. Eu sei que o aço numa estrutura de concreto armado tem um valor significativo na construção da edificação. Em outras palavras, o aço vai ser um insumo na faixa A da curva BC dos insumos, lembrando o teorema de Pareto. Então, se o preço do aço dobrou de valor de um dia para o outro, consequentemente, né, impactou significativamente o valor contratual. Ótimo. Então a primeira pergunta eu respondi. Beleza. A princípio é pertinente o pleito dele, porque de fato o valor do aço duplicou, né, de um dia para o outro. Aí vem a segunda pergunta. A avaliação de quanto está sendo pleiteado é adequado? Quer dizer, o valor que ele está pleiteando, a forma como ele apresentou o pleito dele está correta ou não? Essa resposta é um pouco mais difícil de ser analisada. Por quê? Essa pergunta. Por quê? Porque a partir do momento que houve uma subida do preço do aço, eu tenho que analisar o reequilíbrio contratual como um todo. Se o preço do aço disparou e o preço do cimento despencou e um insumo compensou o outro, não teve desequilíbrio econômico-financeiro. Então não cabe aditivo contratual. Só que muitas vezes a empresa ela entra com pedido de reequilíbrio só focando nos insumos que subiram de valor e não coloca na sua memória de cálculo, nas suas justificativas, aqueles outros serviços e itens que baixaram de valor e se houve ou não alguma possível compensação ou se o valor pleiteado é maior do que o que seria devido para a empresa contratada. Aí vem a seguinte pergunta, André, como fazer? A empresa entrou com pleito de reequilíbrio, né? E como é que eu faço para analisar? O que eu pergunto para ela? Muita gente boa tende a simplificar essa análise. De que forma? Né? O preço do aço subiu, né, 100%, eu vou pegar o novo valor do aço, eu vou nas composições em que tem aço e substituo o valor. Tem um valor novo do meu contrato. Se eu fizer isso, né, claro, aqueles insumos que tiveram valor a menor não entraram no cálculo e não houve uma compensação, uma redução desse valor pleiteado. Então, cabe ressaltar que tal procedimento ele é incorreto, pois a análise deve ser global. Se alguns insumos aumentaram de valor acima do esperado, outros diminuíram, né, compensando os aumentos, então não houve desequilíbrio econômico-financeiro. Bem, como o ônus da prova é da empresa contratada, ela deve apresentar as comprovações de seus principais custos. Isso é, ela deve analisar os principais custos dentro da faixa A da curva BC. Então eu não preciso me preocupar com todos os serviços e com todos os insumos. Para fazer uma análise de equilíbrio econômico, basta eu fazer o quê? Pegar a faixa A dos serviços, pegar a faixa A dos insumos desses serviços e verificar o seguinte, os valores desses insumos permaneceram constantes, diminuíram ou subiram? Só que uma questão importante, a gente viu lá quando a gente olhou ficha de composição, que a ficha de composição da administração pública, Ciclo e Sinap, são composições teóricas, né? A gente faz cotação de preço, a gente não tem a realidade do mercado fidedigna, porque muitas vezes o mercado se nega a encaminhar o valor nas cotações, ou então manda valores acima do preço praticado no mercado. Então, os nossos valores por meio de cotação, eles têm uma certa distorção. A empresa, quando ela apresenta a proposta dela com as composições dela,
Nada garante que o valor daqueles insumos que estão na composição retratam de fato as cotações reais feitas por ela. Ela pode ter feito algum ajuste naquelas composições, aumentando alguns valores ou diminuindo alguns valores. A gente não sabe. Então, por isso que é importante, quando for fazer análise da variação desses insumos, eu ter os valores reais que foram pagos pela empresa ou que serão pagos pela empresa. Outra questão importante também, na hora que eu faço esse levantamento dos custos reais, eles têm que ser comprovados. Então, se a empresa adquiriu um insumo, ela tem que apresentar notas fiscais comprovando o quanto ela pagou por aquele insumo. Se ela não adquiriu o insumo ainda, ou não adquiriu após o aumento, ela tem que apresentar as cotações que ela fez para adquirir aquele insumo. Outro aspecto importante, se ela adquiriu o insumo antes do aumento, aquele insumo adquirido não entra no cálculo do reequilíbrio econômico, porque ela já adquiriu o insumo. Por isso que é importante o fiscal ficar atento lá no canteiro para ver se a empresa não está retirando aquele aço que foi depositado no canteiro para entrar com o aço reajustado, corrigido depois. Então, entrou o aço lá, houve o pedido de reequilíbrio, segura o aço da obra, porque aquele aço pode ter sido comprado com preço antigo. Pois bem, feito, né, esse levantamento, além de comprovar esses valores, eu tenho que ver se o orçamento feito à época da licitação por ela foi adequado ou não. Dá um exemplo prático. O preço do cimento, na época da licitação, ela tem que apresentar as cotações que ela fez. Ela apresentou uma cotação de cimento, por exemplo, de R$20 o saco do cimento. Só que ela colocou no orçamento dela R$10 o preço do saco do cimento. E hoje o preço do saco do cimento está R$30. Então, na hora de eu fazer o cálculo do reequilíbrio econômico, eu não vou pegar a variação de 10 para 30, o que está na composição, para o valor atual. Eu vou pegar o valor que deveria ter sido colocado na composição à época, que era R$20 para 30. Então, a distorção de valores no tempo não foi de R$20, foi de R$10. E essa memória de cálculo tem que ser apresentada por ela. Ela tem que fazer toda essa análise, apresentar a justificativa, e eu vou verificar a análise feita por ela aceitar ou não. Tá? O problema é o seguinte, a contratada nem sempre está disposta a abrir seus custos reais, pois estrategicamente não é bom para ela. Tem dois enfoques, o enfoque da boa-fé e da má-fé. A da má-fé, se a empresa comprou insumo sem nota fiscal, né, ela sonegou imposto com essa compra, né, e não vai conseguir comprovar, porque não tem nota fiscal, o valor que ela adquiriu aqueles insumos, né, que seriam aplicados na obra. Então, do ponto de vista da má-fé, muitas vezes a empresa não quer apresentar esses custos por questão tributária, deixou de receber nota fiscal. Agora, por outro lado, tem o lado da boa-fé. E estrategicamente para uma empresa, não é interessante que seus concorrentes saibam os seus custos reais. Só que o processo é público. A partir do momento que ela entra com pleito contratual, todas as informações apresentadas por ela se tornam públicas e qualquer um pode acessá-las, inclusive os seus concorrentes. A partir do momento que o processo é público, o que ela vai fazer? Ela vai ter que tomar a decisão. Vale a pena eu expor a minha forma de orçamentação, expor as vantagens econômicas que eu tenho? Por exemplo, ela tem um determinado fornecedor de aço, dá um desconto para ela diferenciado de 30% e não dá para os outros. O que vai acontecer? Os outros vão, opa, ô empresa, você está dando desconto para o meu concorrente de 30% e só 10% para mim. Aí o que acontece? Ela pode muitas vezes perder esse desconto. Então, estrategicamente, não é bom para a empresa abrir os seus custos reais. Mas não tem outra forma, a não ser essa, para eu fazer uma boa análise de reequilíbrio econômico. Por fim, não é previsto cláusula de reequilíbrio, pois a legislação já define isso como um direito das partes, independentemente de previsão contratual. Eu já vi alguns contratos públicos que têm cláusula de reequilíbrio econômico-financeiro. Pessoal, a gente tem cláusula de reajustamento. O reequilíbrio ele pode acontecer ou não nos contratos. O reequilíbrio ele pode tanto acontecer em contratos públicos quanto privados, né? O Código Civil prevê, né, a possibilidade de reequilíbrio econômico. André, onde é que está escrito isso? Quando ocorre qualquer fato, caso fortuito ou força maior numa relação contratual, isso é motivo de uma rescisão amigável, seja contrato público ou privado. Então, quando há uma situação de desequilíbrio econômico-financeiro comprovada,
Se não houver um acordo entre as partes, entre o quanto vai ser acrescido ou diminuído no contrato, né, a única alternativa é a rescisão amigável. Então, uma das soluções para o pedido de reequilíbrio econômico financeiro, se constatado, se comprovado o desequilíbrio econômico, né, é a rescisão amigável. Porém, quando ocorre também o reequilíbrio, caso eu aceite o pleito contratual, a data base de reajustamento também deve ser revista. Isso porque se eu reequilibrei todos os valores do contrato, eu transportei esses valores para a data de hoje. Então, a data do reequilíbrio passa a ser a nova data base de reajustamento. Muita gente boa tenta fazer um reequilíbrio econômico também como se fosse uma antecipação de reajustamento. Em outras palavras, faz uma regra de 3. Olha, houve um desequilíbrio significativo, não dá para aguardar o próximo database de reajuste para poder compensar o contrato, então ele faz uma memória de cálculo como se fosse uma regra de 3, que em outras palavras é uma antecipação de reajustamento. Reequilíbrio não pode ser tratado como antecipação de reajustamento. E isso é muito sensível, né? Por que o reajuste é anual? Porque se eu começo a fazer reajuste mensal, bimestral, trimestral, isso pode causar um impacto econômico muito grande, né? Então, o importante é não tratar reequilíbrio como antecipação de reajustamento. Eu tenho que analisar custos reais. Como a contratada, por ser parte que possui as comprovações dos custos reais, deve fornecer os documentos que comprovam ou não o desequilíbrio econômico-financeiro. Sendo assim, segue uma sugestão de informações a serem solicitadas a ela para que possa fazer uma análise global adequada no caso do pleito de reequilíbrio a partir da contratada. Então, o reequilíbrio econômico pode partir da contratada ou da contratante. A administração pública, para fazer um reequilíbrio econômico-financeiro favorável a ela, é mais complicado, porque a administração pública não tem acesso a esses dados da empresa. E para poder fazer uma análise de reequilíbrio adequado, eu tenho que solicitar essas informações que muitas vezes não são apresentadas pela empresa. Ainda mais para um reequilíbrio a favor da administração pública. Então vamos lá. Como é que eu faço para adquirir essas informações? Isso aqui, pessoal, pode até servir de base para um ofício solicitando à empresa as informações necessárias para analisar o pleito de reequilíbrio que ela fez. Porque muitas vezes, eu já vi isso em obras pequenas e em obras grandes, de grande valor, a empresa faz um pedido de reequilíbrio citando uma série de jurisprudências, acórdão de TCU, e na hora que entra, vamos dizer assim, no mérito, no pedido do reequilíbrio, as informações técnicas e gerenciais que possam subsidiar uma análise de reequilíbrio são muito sucintas. Eu já peguei uma análise de reequilíbrio de um contrato de mais de 500 milhões, a empresa pleiteando reequilíbrio de 20, 30 milhões, com 20 folhas. Aí, dessas 20 folhas, 18 páginas, né, eram citações de acordo e jurisprudência falando nas situações que teria direito a reequilíbrio, mas a memória de cálculo era 1,5 páginas. E 1,5 páginas não fazendo o tratamento de reequilíbrio de forma adequada, tratando como se fosse uma antecipação de reajustamento. Então essa sugestão aqui é bem interessante, né? E como é que surgiu essa ideia de solicitação de reequilíbrio? Fruto de muitos pleitos de reequilíbrio econômico inadequados. A empresa faz o pleito, a administração nega, ela reforça o pleito, então peraí, vamos definir então que informações eu preciso para analisar esse pleito. Então vamos lá. Primeiro, a empresa deve apresentar todos os custos reais dos serviços constantes na faixa A da curva ABC de serviços, mediante a apresentação de notas fiscais das compras dos respectivos insumos, ou então de outros comprovantes, caso não tenha adquirido, né? Segundo, demonstrar mediante a apresentação de cotação de preços à época, a apropriação de custos, registros no diário de obras e demais documentos comprobatórios que os custos pleiteados a maior não foram oriundos de perdas de produtividade, retrabalhos, erros de orçamentação e falhas de planejamento, e sim aí eu peguei exatamente a citação da lei, fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe,
configurando área econômica extraordinária e extracontratual. Então, quer dizer, a empresa ainda tem que demonstrar que aquela variação, né, do custo da obra não é fruto de perda de produtividade, porque a perda de produtividade também gera um acréscimo no valor do contrato. Ela previu que 10 empregados conseguiriam executar um serviço em um mês, e na verdade ela precisou colocar 20 empregados para executar o mesmo serviço em um mês. Então o custo da mão de obra foi o dobro, né? Isso é fruto de perda de produtividade. Ou então ela paralisou algum serviço, sem determinação da fiscalização, a mão de obra ficou ociosa e ela está pagando o salário. Isso gera perda de produtividade. Retrabalhos. Então ela executou um determinado piso, ficou mal feito, a fiscalização mandou refazer. Ela teve que comprar mais cimento, mais areia, mais piso, mais hora trabalhada, e isso é custo adicional, fruto de retrabalho. Não cabe reequilíbrio para isso. Erro de orçamentação. O exemplo que eu dei da aquisição do cimento. Ela cotou a 20, né, mas colocou no orçamento 10 e agora está 30. Essa distorção do erro de orçamento, ela não tem direito a reequilíbrio econômico. E falhas de planejamento. Como a empresa é responsável pela gestão da obra, qualquer falha de planejamento gera o quê? Dilação de prazo ou acréscimo de valor. E isso aí causa um impacto econômico no contrato. Consequentemente, fruto de falha de planejamento também não gera reequilíbrio econômico-financeiro. Em outras palavras, todos esses fatores são de responsabilidade dela. Ela não pode cobrar da administração acréscimo de valores fruto de falha gerencial dela. E sim, né, desses fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis. E 3, não basta apresentar as informações. Ela tem que fazer análise, ela tem que fazer a memória de cálculo, justificar o impacto que ocorreu no orçamento dela. Então, apresentar uma análise consistente, demonstrando que as perdas oriundas desses fatos imprevisíveis, aí eu peguei toda a citação da lei também, entre aspas, né? Ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadoras ou impeditivos, né? Pontinho em pontinho, que não caracterizam falha gerencial. Foram superiores aos ganhos oriundos desses mesmos fatores. Então, quer dizer, ela tem que caracterizar muito bem na análise que toda a variação de valor a maior nessa execução não foi fruto de falha gerencial dela, e sim, né, desses fatores. E além disso, né, cabe ressaltar também que os valores das perdas e ganhos, junto com as respectivas comprovações, devem ser calculados conforme um fluxo de caixa de receitas e despesas, porque a aquisição desses insumos ocorreram em tempos distintos. A realização das despesas ocorreram em tempos distintos, e os pagamentos também. Então eu tenho que transportar esses valores num tempo, uma mesma data base, para calcular, né, o novo valor, né, que é a diferença entre receitas e despesas. Se esse valor for positivo, né, ele teve lucro. Se for negativo, ele teve prejuízo. E qual o índice que eu adoto? Eu vou usar o índice previsto em contrato, né? Então eu vou pegar o índice de correção de valores, né, para pagamento de juros de mora e correção monetária. Aliás, o índice que eu utilizei para correção monetária do atraso de pagamento, eu adoto para corrigir os valores desse fluxo de caixa. Só que é o seguinte, eu não vou transportar esses valores lá para a data base, a data de início do contrato, a data de entrega de propostas. Eu vou transportar esses valores para a data de hoje, né? Então eu vou usar a variável valor futuro líquido, não valor presente líquido. Vou transportar para frente esses valores. Então, caso o valor futuro líquido, fruto desse fluxo de caixa, seja inferior ao lucro previsto em BDI, para as parcelas analisadas, né, faixa A da curva ABC, a diferença entre o valor futuro líquido e lucro representará o valor a ser aditivado no contrato. Caso o valor seja superior ao lucro, quer dizer, ele está tendo um lucro a maior do que o lucro previsto no BDI dele, mesmo com um pleito de reequilíbrio. Então, vai haver um reequilíbrio econômico, mas não a favor da empresa contratada, e sim a favor da administração. Quer dizer, eu vou suprimir essa diferença do contrato. Um cuidado importante, como eu estou trabalhando com a faixa A da curva ABC, o que vai acontecer? Eu estou trabalhando com valor, 80% do valor do contrato. Então, aquele valor presente, valor futuro líquido que eu cheguei,
Na verdade, ele representa 80% do contrato. Então, na hora que eu faço a análise, né, do valor a ser incorporado no contrato, eu tenho que fazer a correção para 100%. Né? Então, se para a análise da faixa A deu um reequilíbrio de 8 milhões, né, na verdade o reequilíbrio é de 10 milhões naquele contrato. Pessoal, aceitei o reequilíbrio, 10 milhões de reais. Como é que eu vou incorporar esse valor no contrato? Eu posso fazer de duas formas, ou diluir esse valor em todos os itens do orçamento, ou então criar um novo item na planilha orçamentária de 10 milhões de reais, reequilíbrio econômico financeiro. Né? E fazer o pagamento desse reequilíbrio proporcionalmente às medições que são feitas a preço inicial. São duas formas de fazer. O importante é que eu não pague além nem aquém do que a empresa tem direito. Bem, alterações dos contratos. As alterações laterais, o contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimo ou supressões de até 25% do valor inicial do contrato. Que se fizerem as obras, nos serviços e compras. E no caso de reforma de edifício ou equipamento, o limite de até 50%. Então, essa regra na nova lei de licitações, no seu artigo 125, é a mesma regra da lei 8666. A questão é a seguinte: a partir do momento que eu tenho um contrato de 100 milhões de reais, eu posso acrescer 25 milhões e suprimir 25 milhões. O problema hoje é o seguinte: assim que foi lançada a lei 8666, em 93, né, 94, 95, a gente usava como regra o valor inicial do contrato. Se eu tenho um contrato de 100 milhões, eu posso acrescer esse contrato até 125 milhões, independente das supressões e acréscimos. Aí, como eu já falei anteriormente, em 2011, saiu um acordo do TCU, determinando o DENIT, isso virou jurisprudência do TCU, que eu não poderia fazer compensações nos aditivos de supressões e acréscimos. Então eu teria que analisar separadamente. Muita gente boa confunde essa regra, né, e aplica de forma inadequada. Então ela é bem simples. Eu tenho que analisar a supressão e separado do acréscimo. Se eu tenho um contrato de 100 milhões, eu posso acrescer até 25 milhões. E eu posso suprimir até 25 milhões. Se eu acresci, né, 25 milhões e suprimir outro serviço no valor de 25 milhões, eu vou ter um valor final de 100 milhões. Mas não poderei fazer mais nenhuma alteração contratual. Outra discussão que existe é o seguinte: eu posso fazer num único insumo, num único serviço, a aplicação do acréscimo de serviços? Ou eu tenho que fazer proporcional a todos os serviços? Em outras palavras, eu só posso acrescer 25% de cada item do orçamento. Para obras, pessoal, não tem sentido fazer isso. Né? Eu sei que alguns órgãos que trabalham com serviço continuado, mão de obra residente, tomam esse cuidado em limitar o acréscimo por categoria profissional. Mas para obras e serviços de engenharia de maneira geral, não. É o valor do contrato. Então, por exemplo, eu quero fazer a troca do tipo de piso de um prédio que eu estou construindo. E esse piso novo vai consumir 25% de aditivo contratual, sem nenhum problema. Eu faço um acréscimo de 25% do valor do contrato de 25 milhões, mas aquele item vai ter um acréscimo muito superior a 25%, sem nenhum problema. Tá? Para o caso de reforma de edifício e equipamento, esse percentual de acréscimo pode chegar a 50%. Qual o cuidado que eu tenho que ter? Eu falei anteriormente também. Eu tenho que tomar cuidado para não transfigurar o objeto. Então, vocês lembram que anteriormente eu falei sobre a questão de um ginásio poliesportivo para uma escola pública. Né? Eu omiti do nome do objeto que o ginásio ia ser construído em estrutura metálica. Perfeito. Só que mesmo assim, se o projeto é estrutura metálica, eu não posso mudar para estrutura de concreto, apesar da lei permitir modificação de projeto. Por quê? Eu estaria transfigurando o objeto. E essa análise é uma análise técnica e tem que ser feita caso a caso. Então não adianta, como nós vimos antes, eu posso pedir um apoio para o jurídico. Eu estou transfigurando o objeto se eu mudar a estrutura do prédio de metálica para concreto? O jurídico não tem condição de responder isso, porque não é uma questão jurídica, é uma questão técnica. O jurídico vai voltar com a pergunta: você está transfigurando o objeto, sim ou não? Estou, então não pode fazer o aditivo. Não, não estou transfigurando. Então você pode fazer o aditivo.
Se o contrato não contemplar preços unitários para obras ou serviços cujo aditamento se fizer necessário, esses serão fixados por meio de aplicação da relação geral entre valores da proposta e do orçamento base da administração sobre os preços referenciais ou de mercado vigentes na database do aditamento, respeitado os limites estabelecidos em lei. E nas contratações de obras e serviços de engenharia, a diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência não poderá ser reduzida em favor do contratado em decorrência de aditamentos que modifiquem a planilha orçamentária. Eu estou falando do que aqui? A famosa manutenção do desconto global. Esse é um assunto que é bem interessante de tratar, porque, apesar da lei falar que eu posso fazer uma alteração unilateral para fazer acréscimo e supressão de serviços, ao mesmo tempo, a empresa ela não é obrigada a executar um serviço por um preço que ela não prestou. Então vamos pegar um exemplo. Eu tenho uma obra de 100 milhões e quero fazer um acréscimo de um determinado serviço. Só que essa obra de 100 milhões ela tem um desconto global de 10%. Então, era uma obra de em torno de 111 milhões, aplicou 10%, baixou para 100 milhões. Então, se esse desconto for de 10%, após os acréscimos e supressões, eu tenho que manter os 10% de desconto. Isso que chama de manutenção do desconto global. Só que tem um determinado serviço que eu quero acrescer, que o desconto daquele serviço não foi 10%. Né? Foi um desconto de 1%. Então, qualquer aumento de quantitativo nesse serviço, cujo desconto seja menor que o desconto global, se eu não fizer a manutenção do desconto global, eu vou estar gerando um sobrepreço nesse contrato e, consequentemente, um superfaturamento. Conclusão disso. Para eu poder fazer acréscimo desses serviços, eu tenho que negociar com a empresa a manutenção do desconto global. André, eu não posso impor a ela, está aqui na lei? Não, porque qualquer alteração contratual que impacte o valor da proposta dela, né, ela tem o direito de não aceitar. Ela não tem o direito de fazer, ela não tem a obrigação de fazer um serviço por um preço que ela não apresentou. Né? Então, nesse caso específico, eu tenho que negociar com ela. Se ela aceitar a manutenção do desconto global, eu faço o aditivo. Se ela não aceitar, ou eu não faço o acréscimo e supressão, né? Ou então eu contrato outra empresa para fazer esse outro serviço que vai ser acrescido. Agora vamos lá, a partir do momento que ela aceitou a manutenção do desconto global, como é que eu insiro isso no orçamento? Mesma questão do reajustamento, se eu for fazer a manutenção do desconto global alterando o valor na planilha orçamentária, eu vou ter um problema para aqueles serviços que já foram executados. Eu vou ter serviços que estão com preço antigo e serviços que estão com preço novo na mesma planilha. Isso gera confusão e dificulta o controle. Então, como é que é um procedimento mais adequado? Eu calculo o valor para a manutenção do desconto global, quer dizer, eu gero o acréscimo de quantitativos, vejo quanto impactou no orçamento e vejo quanto é que eu tenho que reduzir de valor para atingir o desconto global. Opa, calculei. Então, para manter o desconto global, eu acresci 10 milhões, mas vou ter que suprimir 3 milhões desse acréscimo. Ótimo. Eu crio um item no orçamento chamado, né, parcela compensatória. 3 milhões. E toda vez que eu vou fazer uma medição, né, eu abato da medição, proporcionalmente ao valor da medição, claro, né, uma parte dessa parcela compensatória. Isso é um modelo adotado por alguns órgãos públicos que eu considero bem interessante. Né? Lá no Ministério Público Federal a gente trabalhava dessa forma e a gente continua trabalhando assim. Você cria a parcela compensatória e vai abatendo dessa parcela compensatória, né, o desconto aplicado medição a medição. Então são esses cuidados que a gente vai ter que ter no caso, né, de um aditivo contratual de acréscimos e supressões ou de serviços novos. André, qual é a sua posição em relação à manutenção do desconto global? Porque eu teria uma solução simples para isso. Qual que é? Basta eu apenas trabalhar com, em vez de licitação por menor preço, maior desconto. Como o maior desconto é aplicado de forma linear a todos os serviços, eu resolvo esse problema, porque qualquer acréscimo ou supressão, sempre eu vou ter a manutenção do desconto global. Só que isso aí, olhando com enfoque técnico, não é interessante. Por quê? Até eu considero inadequado. Quando a gente fala em descontos lineares, né, eu estou prejudicando
a orçamentação daquela obra. Uma empresa, quando faz um orçamento de uma obra, uma empresa séria, ela vai colocar preços menores naquele serviço que ela é mais eficiente e preços maiores naquele serviço que ela é menos eficiente. Então, por exemplo, a empresa não é eficiente em execução de fundação, ela vai terceirizar esse serviço. Ela vai botar o valor cheio na planilha, não vai botar desconto, porque ela vai subcontratar. Agora, serviço de pintura ela faz e a equipe dela é muito eficiente, então ela consegue dar um desconto maior. Então, é assim que é gerado o desconto no orçamento de uma obra. Os serviços mais eficientes têm um desconto maior, os menos eficientes têm um desconto menor. Então, quando eu aplico a parcela compensatória numa relação contratual pública, eu entendo a visão dos órgãos de controle, é para evitar sobrepreço e superfaturamento, mas nem sempre, né, é isso que está acontecendo. Na verdade, em várias situações, é justo eu reduzir esse desconto global com acréscimos de determinados serviços. Mas uma regra que eu sempre adoto: se o órgão de controle determina algo, eu cumpro aquilo, senão eu vou ter que responder depois. E agora não é mais só o órgão de controle que está determinando a manutenção do desconto global, é a própria legislação vigente. Então não tem saída. Apesar de tecnicamente eu discordar da manutenção do desconto global, eu tenho que aplicá-lo quando eu for fazer um aditivo. E ao aplicar o desconto global, eu tenho que ter a anuência da empresa contratada, porque eu estou inserindo serviços por um preço que ela não propôs lá na licitação. E, consequentemente, ela não é obrigada a aceitar. Nas alterações contratuais para a supressão de obras, serviços ou bens, que se o contratado já houver adquirido os materiais e colocado no local dos trabalhos, estes deverão ser pagos pela administração pelos custos de aquisição, regularmente comprovados e monetariamente reajustados, podendo caber indenização por outros danos eventualmente decorrentes da supressão, desde que regularmente comprovados. Então, muito cuidado na hora de mudar uma especificação de um projeto durante a execução da obra. Eu tenho que verificar se a empresa já adquiriu um insumo. Por isso que, apesar da gestão de suprimentos da obra ser a cargo da empresa contratada, o fiscal tem que estar antenado. Opa, peraí, se eu tenho a perspectiva de suprimir esse serviço, eu não posso permitir que ela adquira esse insumo, né, porque senão, além de pagar pelo insumo novo que vai ser aplicado, eu tenho que pagar pelo insumo adquirido. Né? E muitas vezes esse insumo não tem aplicabilidade nenhuma para a administração pública. Ou pior, tem prazo de validade, no caso de cimento. E eu acabo perdendo, e essa perda de material pode ser caracterizado um sobrepreço e, consequentemente, um superfaturamento nesse contrato. Então eu tenho que ser diligente. A partir do momento que eu vislumbro a supressão de um serviço, eu tenho que comunicar à empresa: olha, não adquira insumos para executar esse serviço, que eu estou analisando, né, uma alteração do projeto. E com isso, né, a gente consegue resolver esses problemas. Agora, uma questão: a lei fala que eu tenho que pagar pelos insumos adquiridos pelo valor de aquisição. Então, não é o valor que está na ficha de composição que a empresa apresentou, é o valor real. Agora vamos lá. Se o valor real for menor do que o valor que está na planilha orçamentária, ok, eu pago o valor real, a empresa não está tendo prejuízo, beleza. Agora, e se o valor da nota fiscal for superior, né, ao valor que está na planilha orçamentária que ela apresentou? E aí? Eu sigo exatamente o que está na lei? Eu pago pelo valor de aquisição ou pago pelo valor da ficha de composição? Eu vou ser bem sincero, porque a nova lei, ela é nova, né? Essa questão de forma explícita da lei, que eu vou pagar pelo valor de aquisição, ainda vai ter muita discussão na área jurídica. Então vamos aguardar a posição dos órgãos de controle, a posição da doutrina e da jurisprudência. Mas hoje, pela literalidade da lei, né, eu pago pelo valor de aquisição. Artigo 130. Caso haja alteração unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos do contratado, a administração deverá restabelecer no mesmo termo aditivo o equilíbrio econômico-financeiro inicial. Esse artigo 130 ele tem um bem semelhante na Lei 8.666, e isso é que gera muita dúvida também. As pessoas misturam alteração de escopo, né, quer dizer, acréscimo e supressão de serviços, inserção de novos serviços,
que tem a ver com esse artigo 130 aqui, com o reequilíbrio econômico-financeiro citado anteriormente e apresentado o exemplo, né, nos slides anteriores. Então, esse tipo de reequilíbrio econômico-financeiro é quando há uma alteração de projeto, uma alteração de escopo. Por isso que muitas empresas entram com pleitos equivocados de reequilíbrio econômico-financeiro. Ela entra, eu vou entrar com pleito de reequilíbrio. Na verdade, é um pleito de acréscimo de serviços. É um pleito, né, fruto de uma alteração de escopo. E não fruto de um caso fortuito, força maior ou fato do príncipe. Reequilíbrio fruto desses fatores, né, caso fortuito, força maior, fato do príncipe, são tratados como eu expliquei anteriormente. A empresa tem que comprovar seus custos reais. Aqui não, aqui é um reequilíbrio do contrato fruto de alteração de escopo, acréscimos e supressões. A extinção do contrato não configurará óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, em hipótese que será concedida indenização por meio de termo indenizatório. Isso quer dizer o seguinte, o contrato estourou a vigência contratual, findou o contrato. A empresa tem um processo de reequilíbrio econômico-financeiro em andamento. Pode ser o reequilíbrio fruto de caso fortuito ou força maior, ou pode ser por acréscimo e supressão de serviços, né? No sentido amplo. O que acontece? Eu posso pagar a empresa, sim ou não? Bem, se esse pleito foi feito antes do fim do contrato, ok, eu posso pagar. Só que eu não vou pagar dentro do contrato. Até mesmo porque eu não posso fazer um empenho para um contrato que já expirou a vigência. Então eu tenho que fazer o quê? Um processo de reconhecimento de dívida para pagar mediante indenização. Então, se eu executei o serviço, né, ou estou reconhecendo essa dívida posterior ao contrato, vai ser feito o pagamento por indenização. Eu não vou fazer um aditivo no contrato que estourou a vigência. A formalização do termo aditivo é a condição para execução pelo contratado das prestações determinadas pela administração no curso de execução do contrato, salvo nos casos de justificativa necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização deverá ocorrer no prazo máximo de 1 mês. Esse artigo é bem interessante e resolve, em parte, um problema vivenciado por vários fiscais, né, de contrato, principalmente os fiscais técnicos. Vou dar um exemplo prático. Eu tenho uma obra de 500 milhões de reais em andamento. E eu me deparei com uma situação no terreno que é um serviço de 10 mil reais, que não está na planilha orçamentária. Pois bem, eu só consigo dar continuidade nessa obra se eu executar esse serviço. E aí, o que eu faço? Eu autorizo a execução do serviço sem o aditivo contratual, ou eu aguardo 2 meses para fazer um aditivo contratual com a obra paralisada, sendo que a manutenção do canteiro nesses 2 meses vai me custar 100 mil reais por mês, 200 mil reais. Então, por causa de 10 mil reais, eu paraliso 2 meses de execução e tenho um custo adicional de 200 mil. Você, fiscal, qual é a sua decisão? Eu vou ser bem sincero. Eu decidiria por autorizar o serviço e depois reconhecer o pagamento dessa dívida posteriormente, por interesse público. Só que isso é uma decisão arriscada. É uma decisão que muitas vezes o órgão de controle pode não ver com bons olhos e buscar a responsabilização do fiscal por essa decisão tomada. Então, esse tipo de decisão gera muito desconforto para a fiscalização e acaba onerando mais o contrato. Por quê? Ele vai mandar paralisar, aditivar o contrato para depois autorizar a execução do serviço. Pois bem, aqui a lei dá uma brecha. O que ele fala? Nessas situações, né, eu autorizo, está justificada a antecipação, né, dos seus efeitos, eu autorizo a fazer, mas eu tenho 1 mês para formalizar esse aditivo contratual. O grande problema é o prazo que a lei colocou, né? Um órgão público que consegue aditivar um contrato em 1 mês, ele demonstra muita eficiência, né, na gestão dos seus processos. A maioria dos órgãos públicos não consegue fazer um aditivo desse por menos de 1 mês, menos de 2 meses. Então, né, é uma brecha que a lei abriu para esse tipo de procedimento, né, mas eu tenho que tomar cuidado, por quê? Eu tenho que tomar algumas cautelas para, primeiro, justificar a decisão tomada, comunicar ao meu chefe, autoridade competente, agilizar o processo de aditivo contratual. E outra, apesar de eu ter autorizado o serviço, eu só vou poder medir e pagar depois do aditivo contratual realizado.
Então, uma coisa é autorizar o serviço, agora medição e pagamento após o aditivo contratual. Nas hipóteses em que for adotada a contratação integrada ou semi-integrada, é vedada a alteração de valores contratuais, né? Exceto nos seguintes casos. Então, eu já me antecipei, eu falei anteriormente que na contratação integrada e semi-integrada não há aditivos contratuais, exceto em determinadas situações, e a lei elenca essas situações. Resumidamente, toda alteração fruto de uma ação da administração cabe aditivo contratual. E quando a lei fala em aditivo contratual, né, em alteração contratual, é tanto de valor quanto de prazo, né? Independente da empresa abrir mão de qualquer custo adicional em dilação de prazo, né, eu só posso alterar para atender essas situações previstas. Primeiro, para restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro decorrente de caso fortuito ou força maior, né? O reequilíbrio econômico no sentido não amplo, mas sentido restrito a caso fortuito ou força maior, desde que aquele fator de risco não tenha sido alocado para a empresa contratada. Segundo, por necessidade de alteração do projeto ou especificações para melhor adequação técnica aos objetivos da contratação, a pedido da administração, desde que não decorra de erros ou omissões por parte do contratado. Então, por exemplo, estou construindo um prédio por contratação integrada e eu quero mais um andar. É óbvio que a empresa tem direito a acréscimo de valores. 3. Por necessidade de alteração do projeto nas contratações semi-integradas, desde que parta da contratante, né? Então, quer dizer, eu tenho um projeto que está sendo executado, né, que foi alterado ou não pela empresa contratada, mas se a alteração for solicitada pela administração pública, ela tem direito à alteração contratual. E 4, né, por ocorrência de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de responsabilidade da administração. Então, se a administração pública alocou um risco para ela, é claro que se esse fator de risco ocorrer, a empresa tem direito ao aditivo contratual. Os preços contratados serão alterados, se houver, após a data de apresentação da proposta, criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais com comprovada repercussão sobre os preços contratados. Eu falei que o reequilíbrio econômico-financeiro, né, fruto de casos fortuito ou força maior, a análise tem que ser global. Só que há algumas exceções, por exemplo, alteração ou criação de novos tributos. Nesse caso específico, eu faço um reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, mas sem fazer análise global. Eu vou inserir, se for um tributo previsto no BDI, eu vou inserir esse novo tributo ou o acréscimo do tributo no BDI e faço o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, sem fazer toda aquela análise que eu descrevi anteriormente. Falando também um pouquinho sobre reequilíbrio, outras situações de exceção de fazer aquela análise de reequilíbrio. Em 2019, quando eu cheguei no DENIT como diretor executivo, havia um pleito das empresas construtoras, né, na área rodoviária, de reequilíbrio econômico e financeiro dos insumos asfálticos. O que aconteceu? Quando a Petrobras mudou a política de preços, a correção dos valores desses insumos asfálticos, né, de todos os insumos oriundos do petróleo, sofriam alterações, né, que poderiam ocorrer de um dia para o outro, de uma semana para outra. Então, era imprevisível quando ia ocorrer as correções dos valores, tanto para mais quanto para menos. O que aconteceu com os insumos asfálticos, que são aqueles utilizados principalmente em restauração, recuperação, manutenção de rodovias, executadas com asfalto, claro, pavimento flexível, sofreram desequilíbrio econômico-financeiro. Agora, imagina no DENIT, que tem 800 contratos impactados por acréscimos e supressões, né, aumentos de valores em insumo asfáltico, que são os contratos de manutenção rodoviária, teria que se fazer uma análise de reequilíbrio um a um, né, a cada vez que a Petrobras alterasse o preço desses insumos. Isso, do ponto de vista operacional, era impraticável, mas era um fato. As empresas estavam tendo desequilíbrio nos seus contratos. Como fazer esse reequilíbrio econômico de uma maneira mais ágil,
sem prejudicar as empresas, mas ao mesmo tempo sem responsabilizar os gestores. Pois bem, foi feita uma normatização no DENIT, em situação, vamos dizer assim, excepcional, tendo em vista a política de preço da Petrobras, de se calcular um reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos de uma forma mais otimizada. Resumidamente, como é que foi feita essa normatização? Foi retirado, né, os insumos asfálticos do contrato como um todo e tratados à parte. Então, a variação do insumo asfáltico, se ele comesse todo o lucro da empresa, né, a partir desse momento a empresa teria direito a um reequilíbrio econômico-financeiro. Ela poderia pleitear esse reequilíbrio a cada 3 meses, né, seria feito dessa forma, mais simplificada, mas sem impactar o restante do contrato. Então, quer dizer, a empresa abria a mão do lucro do insumo asfáltico em detrimento do quê? De uma análise de reequilíbrio mais simplificada. A grande vantagem dessa metodologia é que ela vale para os dois lados, né? Como eu não dependo mais das informações, né, de notas fiscais da empresa, de análise global, se o insumo asfáltico caísse de preço, a regra valia para a administração pública também. Vários DRs, né, departamentos de estradas de rodagem estaduais, estavam aguardando o posicionamento do DENIT para adotar, né, a mesma diretriz. E hoje, vários DRs adotam esse modelo de análise de equilíbrio. Mas é uma situação excepcionalíssima e não é antecipação de reajustamento. Tá? Mas a regra de análise de equilíbrio foi a que eu apresentei anteriormente. O preço dos contratos para serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou com predominância de mão de obra, né, quer dizer, a mão de obra residente, serão repactuados para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro mediante demonstração analítica da variação dos custos contratuais, com data vinculada. Primeiro, a apresentação da proposta para custos decorrentes do mercado. E segundo, ao acordo, né, a convenção coletiva ou ao dissídio coletivo ao qual a proposta esteja vinculada para os custos de mão de obra. Lembrando que essas convenções e dissídios, né, dependendo da categoria de empregados, podem ser em datas distintas. Então, um contrato de serviço continuado com mão de obra residente, mão de obra com dedicação exclusiva, né, poderia ter mais de uma data de correção desses valores, né, fruto de datas de dissídios diferentes. A repactuação dos serviços contínuos com esse regime de dedicação exclusiva, com predominância de mão de obra, alguns cuidados devem ser tomados. Primeiro, a administração não se vinculará a disposições contidas em acordos, convenções ou dissídios que tratem de matéria não trabalhista, de pagamento de participação de trabalhadores nos lucros ou resultados do contratado, ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, com valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade. Então, todos aqueles, vamos dizer assim, aqueles benefícios gerados nos acordos, né, e nos dissídios, que não tenham previsão legal, né, que não tenham, vamos dizer assim, isso não é transferido para a administração. Então, por exemplo, participação de lucros. Né? Se a empresa contratante não distribuir os lucros, ele não pode, o empregado, acionar a administração pública cobrando isso, tendo em vista a responsabilidade subsidiária, né, para que a administração pague esse lucro para ele, porque isso aí não tem previsão legal, isso é extra, né, da empresa e não se aplica. É vedado ao contratante vincular-se às disposições previstas nos acordos, convenções ou dissídios coletivos de trabalho que tratem de obrigações e direitos que somente se aplicam aos contratos com a administração pública. Então, lá no dissídio coletivo, né, olha, para os contratos públicos, o empregado tem direito a isso, os demais contratos não têm direito. Né? Isso não vai se aplicar aos contratos públicos, isso aqui está vedado na nova lei de licitações. A repactuação, quer dizer, a repactuação deverá observar o interregno mínimo de 1 ano, contado da data de apresentação da proposta ou data da última repactuação. A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quanto forem necessárias, né? Observado o princípio da anualidade do reajuste de preço. Então, eu tenho categorias de profissionais diferentes, então eu vou ter datas diferentes de dissídio. Então, eu posso ter, né, várias parcelas, várias datas de reajustamento. Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, a repactuação poderá ser dividida em tantos quanto forem os acordos, convenções ou dissídios.
A repactuação será precedida de solicitação do contratado, acompanhada da demonstração analítica de variação de custos, por meio de apresentação de planilha de custo e formação de preço, ou do novo acordo. Eu tenho que tomar muito cuidado, porque tanto o reajustamento quanto a repactuação, no caso de serviços continuados, a empresa ela pleiteia, né? Aqui no caso, em serviço continuado, a lei deixa clara que a empresa tem que pleitear para ter o direito. No caso do reajustamento, já está em cláusula contratual. Teoricamente, a empresa não precisa pleitear o reajuste e já está no contrato. Alguns órgãos públicos em seus editais colocam essa mesma regra da repactuação para reajuste. E se a empresa, né, ela não, vamos dizer assim, ela, por um descuido, ela não pede o reajuste na database e passa 2 meses, alguns editais consideram, né, que ela não tem direito ao reajuste sobre as parcelas que ela não pediu anteriormente. Eu considero isso inadequado, porque se está no contrato, tem direito, não deveria nem pedir por reajustamento. Por quê? Porque se está no contrato, chegou a database, e a partir da database eu já começo a pagar os reajustes. Mas no caso do repactuação, não. A lei fala que é precedida de solicitação do contratado. Bem, em relação ao apostilamento, são os registros que não caracterizam a alteração de contrato. Então, toda vez que eu tenho que registrar algo no contrato que não caracterize a sua alteração, eu faço mediante apostilamento. Eles podem ser realizados, né, esses registros, por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo em algumas situações citadas na lei. Cabe ressaltar que a lei fala como nas seguintes situações. Então, fica bem claro para quem estuda a lei que é exemplificativo, são exemplificativas as situações apresentadas a seguir. Primeiro, variação do valor contratual para fazer face a reajuste ou repactuação de preços previstos no próprio contrato. Então, tem uma cláusula de reajustamento, eu vou inserir o valor do reajuste fruto do cálculo baseado nessa cláusula. Então, não tem alteração contratual, isso é feito por apostilamento. Quando eu falo em repactuação, é repactuação de serviços continuados, né? Também é feito por apostilamento. Segundo, atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento previstas em contrato. Então eu tenho um contrato por acordo de nível de serviço. A empresa não atingiu o nível mínimo necessário, aplica-se uma glosa no pagamento. Essa glosa, né, ela não é feita no pagamento após o aditivo contratual. Então, o registro dessa glosa ou dessa penalização, no caso, por exemplo, da aplicação de uma penalidade, né, é apostilamento. Alterações na razão ou na denominação social do contrato, também faz-se por apostilamento. E empenho de dotações orçamentárias. Como eu falei, eu tenho uma obra de 100 milhões, eu empenhei 20 milhões, esse primeiro empenho é registrado em cláusula contratual, que eu tenho que registrar o crédito orçamentário da despesa, mas os empenhos sequentes, eles não são, né, inseridos no contrato por aditivo, e sim por apostilamento. Então, essas são as situações citadas em lei como exemplos de apostilamento, mas todas as outras situações em que eu não altere o contrato, né, mas é uma informação que tem que ser inserida nesse contrato, eu faço por apostila.